Semana passada a gente começou falando um pouquinho da SQL, né? Comentei um pouquinho sobre os comandos create table e algumas questões relacionadas a ficar, adicionar colunas, adicionar campos. A ideia essa semana é tentar explorar esses outros tópicos aqui: insert, update, delete e um pouquinho do select. Eu não sei se vai conseguir dar tempo da gente explorar tudo por causa que tem muitas possibilidades, mas vamos tentar. A ideia é tentar. Uh, então, eu ainda estou aqui naquela base de testes que a gente tinha criado dentro do Elephant SQL lá. Ainda tem aquelas duas estruturas que a gente tinha criado, a tabela cidades e a tabela treinamentos, pessoas aqui. Agora, qual que seria a ideia? A ideia seria a gente começar a inserir dados para cima dessas tabelas. Semana passada a gente já fez alguns inserts de testes, né? Então vou pegar aqui primeiro o treinamento de cidades aqui. Então já tem duas cidades aqui. Pegando o primeiro comando aqui que a gente vai falar, que é um pouquinho do insert. O insert, então, explicando um pouquinho mais detalhado, semana passada só fiz ele correndo. O insert, como o nome já diz, né, é para inserção de registros na tabela. E essa inserção de registros ele vai fazer linha a linha. Então, a cada comando insert vai representar uma nova linha dentro da tabela, dentro da estrutura que tu está fazendo a inserção. Para fazer um insert, tu tem que começar com algumas palavras reservadas. Então, por exemplo, a primeira delas é insert into, e daí o nome da tabela. Aqui, um detalhe interessante, ó. Se vocês repararem, eu botei o nome do esquema na frente da tabela. Por que isso? Isso é uma boa prática para quando tu está trabalhando em databases que tu tem esquemas. Porque, por exemplo, Firebird é uma database que ela não tem esquema, então tu não vai conseguir usar isso. Mas Oracle, Postgres, eu não lembro mais SQL se ele tem ou não, são databases que te possibilitam ter vários esquemas. Então eu poderia, por exemplo, ter outro esquema aqui além de public, poderia ter um esquema, sei lá, corporativo, que fosse o nome, né? Corporativo, e dentro desse esquema corporativo eu podia ter uma table exatamente com o mesmo nome. As tabelas elas têm nomes únicos dentro de cada esquema, porém dentro da database eu posso ter várias vezes aquele mesmo nome, desde que estejam em esquemas diferentes. Então, se eu tivesse uma tabela treinamento cidades dentro de um esquema fictício corporativo, por exemplo, e eu fizesse só esse select aqui, eu não ia saber de qual dos dois esquemas eu ia estar pegando essa informação. Para saber isso, vai muito numa outra ferramenta que tem dentro das databases, que são chamados synonyms, ou sinônimos. Sinônimos são uma interface onde que tu atribui, por exemplo, um objeto, uma table de banco, a um público, a um grupo de usuários, a database em si. Então, para esse caso aqui, a gente ia ter que olhar para onde que está referenciando esse sinônimo dessa tabela para a gente conseguir saber qual esquema que realmente eu estou pegando informação. Então, por isso é uma boa prática a gente sempre pegar e referenciar o esquema da table, tá? Para eu ter certeza e ficar visual aqui de onde é que eu estou referenciando aquela informação. Então esse é um detalhe que eu esqueci de comentar na semana passada, que eu achei relevante de trazer aqui, tá? Voltando ao comando insert, então, que nem eu disse, as duas palavras reservadas, insert into, o nome da table, public.treinamento cidades, né? E daí aqui, abro parênteses, aqui dentro vai a lista de colunas que eu vou fazer a inserção, a palavra reservada values, e aqui a lista de valores de cada uma daquelas colunas. E um ponto e vírgula no final. Então, aqui dentro, por exemplo, esses parênteses aqui são obrigatórios? Não são. Porque eu vou fazer um exemplo aqui. Por exemplo, a nossa tabela tem essas duas colunas. Eu vou poder aqui pegar e vou poder inserir, por exemplo, a ID3 aqui e vou fazer a inserção de uma outra cidade aqui. Marau, aqui por exemplo. Esse insert ele vai funcionar
Porém, do mesmo modo, ele funcionaria dessa maneira aqui, sem a especificação das colunas. Vou botar aqui carazinho. Qual que é a diferença de uma para outra, tá? Esse segundo insert aqui, obrigatoriamente, eu tenho que passar todas as colunas da tabela e tenho que passar na ordem que elas estão dispostas na tabela. Então essa é a diferença. Então, por exemplo, aqui eu vou inserir aqui de novo, ele vai funcionar também. Se eu der um select aqui, vai estar lá dentro a informação. Agora, supondo que vamos pegar a pessoa aqui, que eu sei que ela tem mais colunas aqui. Deixa eu só lembrar quais que são as colunas aqui. Insert into public treinamento pessoas. Vou botar values direto. Não, vou botar com parênteses primeiro. Então vou botar ID, nome, e é isso. Values. E daí aqui, só deixa eu ver o que tem aqui dentro. Olha, não tem nenhum registro, então eu vou começar com o ID 1, vou botar meu nome aqui, Neymar. Ok, inserido o registro, ele aceitou, ó, e ele inseriu só o ID e o nome. Então, se eu quisesse fazer esse mesmo insert sem utilizar essa condição aqui, eu ia ter que passar todas as colunas, nem que fossem nulas. Então, eu ia ter que pegar aqui, por exemplo, e vou botar o ID 2 aqui, vou colocar o Gilberto. Eu teria que incluir um null para presença, um null para endereço e outro null para cidade. Daí, com esses três nulls, eu consigo fazer o mesmo insert. Então, essas são duas variações do comando insert que a gente tem aqui, né? Que vocês vão ver com bastante frequência no dia a dia, tá? Tem uma outra variação do comando insert, que é o insert as select. Então, como é que funciona o insert as select? Aqui eu vou pegar, por exemplo, vou inserir nessa tabela, e aqui eu vou fazer, vamos pegar só algumas colunas aqui também, vamos pegar ID, nome, e aqui eu vou fazer select from public.treinamento cidades. Aí aqui eu vou pegar um c.id vezes 2, só para não duplicar o registro. E vou pegar supondo que eu estou incluindo eu quero incluir um nome genérico aqui, alguma pessoa da cidade, sei lá, só para exemplificar para vocês. E porém aqui eu quero que a minha cidade aqui esteja vinculada à minha cidade, então c.id aqui. Se eu fazer esse select aqui, ele vai retornar todos os registros da minha cidade, né? Ó, então eu tenho 4 registros lá dentro, ele pegou o ID e multiplicou por 2, né? Vamos multiplicar por 3, porque senão ele vai dar erro de primary key lá. Daí aqui alguma pessoa referenciando o ID da cidade propriamente dito. Então deixa eu ver quantos que tem aqui. Ok, aqui tem 4 registros, aqui tem 2, então não posso inserir uma nova pessoa com o ID 2. Se eu executar isso aqui, ele vai rodar, ó, o que ele fez? Para cada registro que retornou da minha query, ele executou esse comando insert aqui. E daí o que ele fez aqui? Ó? Pô, eu não botei alias, não botei nome, não botei nada. Ele pegou a primeira coluna que retornou, ele passou como sendo ID, pegou a segunda, passou como sendo o nome, e a terceira como sendo cidade aqui. Então, se eu executar meu treinamento de pessoas aqui, ó, tá aqui, ó, meu ID 3, 6, 9, 12, ó, o nome, o mesmo nome para todas, e a cidade aqui, ó, referenciando as cidades que eu tenho acima. Esse comando insert a select,
é muito útil para quando tu quer, por exemplo, inserir registros de uma tabela para outra, tu quer fazer backups. Vamos falar um pouquinho a gente comentou do delete, né? Que normalmente eu não faço o drop de uma table por causa que eu já tenho dados lá dentro. Supondo que eu queira criar uma nova tabela, então eu vou pegar aqui supondo a minha tabela treinamento cidades ali, eu vou fazer uma manutenção nela, eu não quero dar um alter table, eu quero dropar ela e criar de novo. Como é que eu poderia fazer, tá? Então eu vou dar aqui um create table public ponto treinamento cidades temp. Na verdade vamos pegar pessoas, porque senão cidades vai dar erro de foreign key, não vai deixar dropar. Treinamento pessoas temp. Aí aqui eu não vou criar constraint nenhuma, eu só vou criar os atributos aqui. Então eu vou botar aqui um id integer, vou botar um nome varchar, vou pegar uma presença, eu estou criando com as mesmas tabelas, as mesmas colunas, né? Vou pegar um integer também, vou pegar endereço, ele vai ser um varchar 200. Aqui eu esqueci de botar o tamanho aqui, um varchar 40, por exemplo. E vou botar minha cidade aqui como sendo um integer também. Beleza. Criei minha table temporária aqui, então se aqui do lado ele já fez o refresh, ele vai carregar já a minha table temporária. Então, o que eu poderia fazer agora? Eu vou pegar aqui, vou dar isso aqui, um insert into na minha tabela. Aqui eu vou deixar sem especificar colunas. Insert into na minha tabela pessoas temp select asterisco from. Como a estrutura é a mesma, eu não preciso me preocupar com as colunas, por causa que todas vão ser exatamente a mesma. Então, executando isso aqui, ó, na minha tabela pessoas temp, agora eu tenho exatamente todos os registros da minha tabela pessoas que eu tinha antes. Ó. Então, é um backup que eu fiz. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso dar um drop table, aí public.pessoas, por exemplo, né? Dropei ela. Poderia dar o meu create table dela de novo aqui, então poderia fazer aqui o meu create table dela, adicionando um novo campo aqui. Então, sei lá, vamos botar cidade, vamos botar país aqui. E um cara que eu esqueci de mencionar na semana passada é uma cláusula bem interessante. Então, vou botar aqui varchar, que daí eu vou trazer aqui também, botar 40 para botar a descrição. Que quando tu cria uma coluna que ela pode ser nula, tu pode criar uma cláusula que ela é default. Então, default aqui eu vou botar BR ou Brasil, enfim, vou botar BR, só tá valendo. Então, eu vou criar de novo minha table pessoas. Então, fiz a manutenção que eu precisava, criei ela de volta, certo? Se eu dar um select nela aqui, ela não vai ter nada aqui, né? Vai estar vazia, vai estar tudo na temp os meus dados. E agora eu posso pegar da temp e inserir de volta. Então, esse insert into pessoas temp aqui que eu tinha feito, eu vou inverter ele. Vou fazer insert into treinamento pessoas no select treinamento pessoas temp. Vou rodar esse cara, ele executou, tá? Vejam que o pessoas temp ele tem uma coluna a menos do que o treinamento pessoas. Isso não é problema desde que seja ela que tenha uma coluna a menos. Se a treinamento pessoas fosse que tivesse uma coluna a menos, ele teria dado problema aqui nesse select. Eu teria que ter especificado todas as colunas aqui. Então, nesse caso, não foi necessário. Se eu der um select na minha pessoas normal, tá aqui as minhas informações todas. E olha só que legal. Em nenhum momento eu disse que essas pessoas eram do Brasil. Porém, como eu botei a cláusula default na criação da coluna, ou na tabela, na especificação da tabela na criação da coluna,
Agora, qualquer registro que eu inserir, ou por select insert, ou por insert select, ou por insert normal, que não tiver a informação do país forçando null, ele vai inserir a condição default. Ah, mas eu não quero isso, eu quero que um deles seja null mesmo. Então vamos supor aqui, vou pegar aqui o ID 4, vou botar o Alexandre aqui, e eu vou especificar agora que eu tenho um outro null extra, né, que é uma coluna nova que eu criei. Vou fazer esse insert na pessoa, ele vai aceitar, e daí sim essa pessoa vai estar com o campo null no final, porque eu forcei isso, eu especifiquei. Se eu não especificar, ele vai pegar o default da coluna e vai inserir o BR aqui. Então esse default ele é muito importante para colunas que podem ser nulas, porém a gente quer que na medida do possível tenha um valor dentro da coluna. Tem várias situações que isso se aplica, tá? Então esses são alguns exemplos, pessoal, do uso do comando insert, tá? Então ele é muito útil para, vocês vão ver, é usado sempre para fazer a inserção de dados, mas ao mesmo tempo para fazer esses backups, para fazer essas transformações, para fazer cruzamento de dados. Um outro exemplo que pode ser interessante, tá? Eu tenho duas tabelas e eu tenho metade dos dados numa, metade na outra, e dessas duas eu quero transformar numa só. Então eu monto um select com um join entre as duas, organizo as colunas da maneira que eu quero e faço insert para dentro da tabela que eu quero. Então isso é muito interessante e acaba sendo bastante útil no dia a dia, sabe? Principalmente quando está fazendo manutenção de dados. Na prática de desenvolvimento de sistemas, tu vai ver muito pouco disso aqui, esse insert a select, porque esse insert a select ele é mais focado para manutenção de dados mesmo. Desenvolvimento de sistemas, normalmente tu está atrás de uma transação, tu está atrás de uma ação de uma tela, atrás de uma ação de um usuário, de uma chamada de uma API, de um processo de um serviço, e onde que dificilmente esses processos vão fazer esse tipo de operação. Normalmente vai ser um insert simples por registro lá, percorrendo um array, fazendo um laço por um array ou por uma lista de objetos para fazer a inserção, a persistência daquela informação. Um outro comando que é interessante aqui, que a gente vai dar uma olhada, é o update. Assim como o insert, né? Insert, update e delete, os três são focados para manutenção de dados, tá? Para operação de dados. Então, o comando insert, ele não tem cláusula where, tá? Ele tem tu especifica todas as colunas dele e ele se diz respeito a um único registro. No questão, mesmo no insert into a select aqui, vai ser registro a registro que ele vai operar essa informação. Já o comando update não. O comando update, se eu pegar aqui, ele começa da seguinte maneira. Como o nome já sugere, eu vou fazer uma atualização de informação. Então ela pode ser feita registro a registro, ou ela pode ser feita em massa. Como é que eu posso fazer isso? O Maurício até brincou antes ali, o update sem where, né? Como é que funciona o comando update? Ele começa com a palavra reservada update, aí a table, então eu vou começar aqui, public, ponto, treinamento, pessoas, certo? A palavra reservada set, e daí a lista de operações que eu quero fazer. Então vou pegar aqui, por exemplo, eu tenho o meu país aqui na table, eu vou setar o meu país igual a AR de Argentina para todo mundo. Vírgula, eu vou botar aqui, vou criar uma cidade nova aqui de cima, deixa eu só ver quantas eu tenho aqui que eu não lembro. Tenho 4 cidades, vou botar uma quinta cidade aqui então. Vou botar aqui Buenos Aires. Vou inserir a cidade de Buenos Aires e daí eu vou dar um update para a Argentina e vou dar update do coluna cidade para cidade 5. Reparem que se eu rodar isso aqui, ó, eu tenho todas as minhas pessoas aqui. Se eu rodar isso aqui, todos os registros da minha tabela vão receber essa atualização. Então, o comando update ele é muito bom, porém ao mesmo tempo ele é muito perigoso,
Aqui eu acabei de rodar um update firmware e no meu caso, como eu não estou com transação ativa, eu estou com auto commit ativado, ele já aplicou aquela alteração, ó, tá aqui, ó. Eu perdi todos os meus dados da minha tabela. Então isso também é um dos riscos do update, tá? E uma das facilidades dele ao mesmo tempo. Se eu quisesse realmente ter feito isso, estaria tudo certo. Se eu não quisesse, isso teria sido um problema para mim. Mas aí como é que funciona para eu limitar esse cara? Daí entra uma palavra reservada, que acho a palavra reservada where. A palavra reservada where é numa tradução literal onde eu adiciono cláusulas e condições aqui onde que eu faça tipo uma filtragem, uma limitação dos registros que eu quero que sofram esse comando set aqui. Então aqui, por exemplo, eu quero voltar para BR aqui e eu quero que a cidade seja a cidade 1. Mas eu não quero todo mundo, eu quero só onde o nome seja igual a Neymar aqui, por exemplo. Se eu fizer só isso, ele vai atualizar um único registro. Tá? Então se eu voltar aqui e dar um select, tá aqui, ó, Neymar foi atualizado, ó, ele setou a minha cidade para 1 e o meu país para BR. Eu posso usar várias combinações dentro do where. Depois eu vou explorar o where com mais detalhes quando eu entrar na questão do select, tá? Mas tudo que tu pode usar de cláusula where no select, tu pode usar de cláusula where no update também. Aqui, por exemplo, eu poderia botar um like, ó. Eu já explico depois o que é um like, tá? Eu vou botar um like aqui a alguma. Esse comando aqui, ele vai estar dizendo que eu quero todos os registros da tabela public.treinamento-pessoas, onde o nome comece com qualquer coisa, tenha a palavra alguma e termine com qualquer coisa. Então, se eu executar esse update aqui, eu vou voltar aqui e vou dar o select, ó. Ele vai ter pegado todos os registros, ó, que estavam com a palavra alguma no texto, no nome, e vai ter atualizado. Então isso é só para exemplificar que mesmo no update a cláusula where ela se comporta exatamente como num select, então tu pode usar ela da mesma maneira. E da mesma maneira que no where, no update, no delete, tá? Então o insert eu estou inserindo dados, o update eu estou atualizando dados e no meu delete eu estou, como o nome sugere, deletando dados. Aí como é que funciona o delete? É muito semelhante aos demais. Começa com uma palavra reservada, delete from, ou seja, remova os dados de, daí a table que você quer remover, public.treinamento pessoas, né? Por exemplo. E daí, se eu quiser fazer vamos dizer, uma seleção dessa informação, eu coloco uma palavra where, se não, eu dou um delete from toda a tabela, que é o famoso delete sem where. Vou executar esse cara aqui, ó, rodou, se foi, cara, perdi todos os registros da tabela, a tabela está vazia agora. Por nossa sorte, nós temos nosso backup aqui de cima, então vou inserir de volta na minha treinamento pessoas todos os registros que a gente tinha no backup, eu tá aqui, ó. Só que no backup a gente não tinha feito os updates, então ainda tá tudo como BR, tá tudo como os registros que a gente tinha mantido anteriormente. Mas vamos pensar que eu quero deletar só alguns registros, não quero deletar todos. Eu boto a cláusula where aqui após o delete e funciona exatamente da mesma maneira que o update ou que um select. Eu posso, por exemplo, aqui eu quero deletar todos os registros onde o nome comece com qualquer coisa, tenha a palavra alguma e termine com qualquer coisa. Se eu executar esse delete, fazer um select na table aqui de novo, vai estar aqui só os dois registros, ele vai ter deletado os demais. Então, são 3 comandos extremamente simples e básicos quando se falando da SQL, tá? Então, hoje, muitos frameworks de desenvolvimento, o próprio Hibernate JPA, o próprio Spring tem alguns, no Node.js tu vai ter também, eu não me veio nenhum de cabeça. Muitos deles abstraem esses comandos e o simples fato de tu
mapear uma classe, dizer para ela que ela é um model, que ela é uma entidade de banco, e tu executar um comando insert ou um update na classe e mandar fazer a persistência, o próprio componente já vai por baixo fazer esse comando para ti, sabe? Então, para o desenvolvimento, acaba que, principalmente orientação a objetos, né, é difícil tu ver esses comandos explícitos. Tu vai ver eles mais embutidos dentro de uma classe ou através de um framework ou de alguma outra ferramenta. Mas é muito importante conhecer eles, por causa que uma hora tu vai estar trabalhando com desenvolvimento, mas uma hora tu vai precisar fazer iterações com a base. Seja para fazer teste de dados, seja para tu explorar alguma falha ou para tentar identificar algum bug. Uma coisa que a gente usa bastante no nosso ambiente lá é, por exemplo, eu tive algum problema, cara, preciso resolver isso aqui. Eu exporto, eu faço um select exportando a minha base de produção e eu insiro esses dados na minha base de desenvolvimento para tentar debugar, para tentar achar o erro. Quando eu não tenho a possibilidade de fazer isso em homologação, eu não consigo reproduzir o mesmo erro, sabe? Então, tem várias situações que são muito úteis esses 3 comandinhos aqui. E são extremamente simples depois que tu pega o conceito deles, sabe? Eles têm essas palavras reservadas. Aqui usei um padrão ANSYS, tá? Então, vai ter algumas linguagens que vai ter alguma diferenciação, por exemplo, principalmente no insert e a select. Tem alguns que vai ter aqui um as, uma palavra reservada as aqui, tem alguns que não. Aí cada linguagem vai ter cada banco de dados vai ter uma pequena particularidade. Mas no geral, assim como o create table, seguem esse mesmo padrão de utilização. Não sei se ficou alguma dúvida relacionada a insert, update, delete. Se querem que aprofunde um pouco mais em algum deles, alguma coisa. Não? Não, por mim tá tranquilo. Ô, Neymar, Oi? eu queria perguntar só uma coisa. Sim? Quando eu quero inserir mais uma coluna, eu uso um insert, Não, dando o não. nome daquela coluna. Quando tu quer inserir como? Mais uma coluna na tabela? Isso. Não. Daí tu tem que fazer um alter table, que nem aqui eu inseri mais uma coluna dropando a tabela e criando de novo, né? Mas, por Sim. exemplo, vamos supor que eu quisesse inserir mais uma coluna além daquela país que eu criei. Eu vou criar uma coluna estado aqui, vamos supor, né? Eu criaria aqui eu faria um alter table, o nome da tabela, public.treinamento, eu vou botar na tabela de cidades, treinamento de cidades. Aí eu daria um add, eu botaria aqui o F, por exemplo, varchar 2, que é a sigla para ter a sigla da UF. Esse Sim. comando aqui, eu estou dizendo que eu quero alterar a tabela treinamento de cidades, adicionando uma coluna chamada UF do tipo varchar com o tamanho máximo de 2 caracteres. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, a nossa tabela cidades aqui e dar um select nela, ele está aqui a nossa UF, ó. Ele inseriu essa nova cara aqui. Então, tudo que diz respeito à alteração de tabela, de estrutura, eu tenho que fazer via alter table, via ou dropando ela e criando de novo, ou via o comando alter. O comando insert, update e delete, eles servem só para os dados da tabela, só para Pelo conteúdo dos campos ali. isso, não para a estrutura. Então tudo que é estrutura vai para o alter table ou dropando ela e criando de novo, né, pelo próprio comando create table. Agora, sempre que eu estou falando em dados, daí eu estou falando o insert, update, delete. Eles são para os registros já dentro da estrutura. Aqui, por exemplo, eu adicionei esse coluna UF aqui, né? E eu posso vir aqui agora, vocês estão vendo que está todos null aqui, né? Agora, o que normalmente seria o interessante fazer, né? Eu venho aqui, pego a minha tabela treinamento cidades, né? Eu vou dar um set na UF igual a rs, certo? Só que eu não posso setar para todas, ó. Eu vou pegar
where ID aqui, por exemplo, menor que 5, porque Buenos Aires não faz parte do Rio Grande do Sul, né? Mas vou dar meu update aqui. Se eu rodar a nossa tabela, o selection atendimento de cidades está aqui, ó. Todos os registros cujo ID for menor que 5, depois de criada a coluna, eu adicionei o valor RS para dentro delas aqui. Então, esses são alguns exemplos de utilização da... Vamos deletar esse Buenos Aires ali também. Delete. Só para ver aqui, delete from public ponto treinamento de cidades, where ID igual a 5. Tá. Executei, deletado. Se eu olhar para dentro do treinamento de cidades, não tem mais Buenos Aires lá também. Então, esses são alguns exemplos. Tem um exemplo interessante. Deixa eu criar de novo aqui. Eu dropei, como vocês sabem, né? Um detalhe, tá? Na semana passada eu expliquei como é que funcionavam as foreign keys, as FKs. Então, tanto que eu criei uma foreign key da tabela treinamento pessoas para cima da tabela cidades. Só que, o que acontece? Quando eu dropo uma tabela, eu não perco só os dados que tem nela. Eu perco também a minha DDL. Então, eu perdi aquela FK que eu tinha criado, eu perdi aquela estrutura da minha tabela que eu tinha criado. Agora, quando eu criei de volta, eu não criei de volta FK, eu só criei de volta a table. E daí, o que acontece com isso? Eu vou fazer um exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vou pegar o registro do Gilberto aqui, então vou pegar aqui a minha... Eu vou fazer um update, public ponto treinamento pessoas, vou dar um set cidade igual a 4, where ID igual a 2 aqui. Eu vou atualizar, se eu der um selection treinamento pessoas, está aqui o registro do Gilberto referenciando a cidade 4. Até aí tudo certo. Eu olho aqui na minha database, está aqui minha cidade 4, Carazinho aqui. Só que olha só, eu vou dar um delete from public treinamento cidades, where ID igual a 4, que é a cidade de Carazinho. E ele me deixou, ele não me deu erro. Por quê? Porque eu não tenho nosso FK. Então olha só, tá aqui na minha treinamento pessoas, o Gilberto está referenciando a cidade 4, porém a cidade 4 não existe. Ele não está aqui na tabela. Então esse é um dos objetivos de uma foreign key, tá? É ele tentar manter essa integridade. Eu vou mandar de volta aqui para uma cidade 3, ou eu posso setar para null aqui, tá? De volta. Então vou setar de volta para null aqui o registro do Gilberto. Tá aqui o Gilberto. Eu vou inserir de volta a nossa cidade Carazinho aqui, com a ID 4, tá? De volta a nossa cidade Carazinho. Ele inseriu com a UF vazia. Vou dar um update só nesse ID aqui, ID igual a 4, para setar o F para ele, beleza? Setei de volta ao F. E daí agora, eu vou vir aqui na minha table, eu vou dar... um alter table, public ponto treinamento pessoas, add constraint. Aí eu vou botar aqui um nome, né? FK pessoas to cidades. Foreign key. Aí eu vou dizer qual que é o foreign key da tabela, que é a cidade. Referências. Aí a estrutura public ponto treinamento cidades. E daí qual que é a coluna que vai referenciar? Vai referenciar a coluna ID da outra tabela. Beleza, criei de volta a minha foreign key. Para fins de dados não mudou. Então, se eu olhar meus dados aqui estão exatamente iguais, da treinamento cidades e da treinamento pessoas. Eu vou rodar de volta esse update aqui dizendo que o registro do Gilberto faz parte da cidade 4. Está aqui. Então, deixa eu dar um select aqui, ó. E agora eu vou tentar fazer o delete de novo naquela cidade. Aí ele não vai me deixar. Daí ele diz, ó, que
atualizar ou deletar a tabela treinamento cidades está violando a chave estrangeira, a constraint de chave estrangeira de nome FK pessoas tu cidades na tabela treinamento pessoas. Então, muito cuidado quando usa o drop table, por causa que tu não perde só os dados, tu perde também toda a estrutura da tua tabela. Então, tu vai ter que criar tudo de novo se caso tu fizer esse comando, sabe? Então, esses são alguns exemplos bem básicos do uso do update, delete, insert. Eles servem para tudo, cara. Tu vai usar para persistir dados no banco, tu vai usar para dar manutenção, para recuperar dados, para fazer backups, para N situações. E assim, em grandes escalas, grandes empresas principalmente, tu vai ter pessoas dedicadas que muitas vezes vão estar o dia inteiro só fazendo sanitização de dados ou manutenção de dados, dependendo da qualidade do sistema, dependendo da qualidade da informação que tem dentro de cada base. E para isso esses três comandos são extremamente úteis. Então, de uma maneira bem rápida, era isso que eu queria passar para você sobre delete, insert, update. Não sei se ficou mais alguma dúvida. Não, essa parte aí é bem tranquilo. Beleza. Vamos... Oi? A respeito ali da própria interface, esses outros esquemas aqui que tem do lado, na tabela aqui do lado, servem para alguma coisa? Esses de baixo das tabelas ali? No public mesmo? No public? Esses outros aqui... Esses outros esquemas, é usado para alguma coisa? Esses aqui... Deixa eu ver aqui o que tem aqui. Eles são types, se eu não me engano, cara. Deixa eu ver aqui o que eles têm dentro deles. Eles são funções, são types. Ó. Esse PG Statements é do próprio controle do PGAdmin, tá? Do Postgres, tá? Esses aqui são functions, ó. Todos esses caras são functions disponíveis para o Postgres. Então, aqui, por exemplo, exists aqui, ó, é um exemplo que tu passa um argumento, um segundo argumento e ele te retorna um boolean. Dá para tentar usar aqui, vamos fazer um select exists. Vamos ver se ele vai exist. Assim, vamos ver se ele vai reconhecer. Public.exist from tem uma, na maioria das databases tem uma tabela que ela tem um único registro com uma única coluna, que é uma tabela dummy. É uma tabela que serve só para tu fazer um select de uma única linha sempre. Então, por exemplo, no Oracle é a famosa tabela chamada dual. No Firebird, RDB, $database. No Postgres, ele é só esse cara aqui. Então, por exemplo, aqui eu vou botar aqui um texto aqui. Vou botar aqui A e vou botar um outro texto aqui, teste. Vamos ver se ele vai rodar. Ó. Unexpected end of string. Deixa eu ver aqui o que ele deu aqui de erro. Vou tentar trocar. Não, ele não tá reconhecendo. Mas esses caras aqui são funções, cara. Eu não teria que olhar daí pra como usar elas, tá? Tá. Aqui eu baixei essa interface e daí eu vi todo esse monte de esquema e eu fiquei perdidaço. Eles têm muitas coisas. Tem outras interfaces que abstrai tudo isso aqui, né? Mostra só as tabelas que tu tem aqui. Pode ignorar esses caras, não é problema, não. Que eu tava falando do dual no Postgres, né? Eu poderia fazer isso aqui, ó. Select, sei lá, teste do Neymar as teste. Se eu executar isso aqui, ó, ele retorna uma linha. Então, esse é o dummy do Postgres, ó. É o não ter a cláusula from aqui sem nenhuma tabela. Isso vai fazer com que ele me retorne uma linha com isso aqui.
quando que eu preciso isso? Vamos supor, tem vezes que eu quero fazer uma consulta chamando uma função aqui dentro, por qualquer que seja a function, e eu não quero fazer select em cima da tabela nenhuma. Os parâmetros, eu já sei os parâmetros que são, vou passar fixo, ou vou receber por parâmetro de alguma aplicação, alguma coisa assim. Eu posso simplesmente vir aqui e querer fazer um select aqui e retornar uma única linha. Então, esse também é útil às vezes no desenvolvimento. Eu acho que eu já vi isso aí, só que era no database da Oracle, que você pode fazer os mini programas, né? Na Oracle daí tu vai encontrar isso aqui, ó. Tu vai encontrar from É o dual. Isso, eu acho que era isso aí. Para Oracle, o from dual é a tabela dummy. É uma tabela com uma única linha, com uma única coluna, só para fazer esse tipo de operação aqui. O conteúdo que tem dentro dela tu ignora, não é relevante. Entendi. Já que eu comecei a brincar um pouquinho com o select aqui, deixa eu vir para cá aqui, vamos explorar um pouco mais o select. Então vamos dar como que essa questão do insert, update e delete. Vamos trabalhar com eles ainda para inserir dados para os nossos selects. E vamos começar a trabalhar um pouquinho com o select. A cláusula select é talvez uma das mais poderosas do SQL. Armazenar dados com select, update, delete, com os create table é útil, com certeza é muito útil, mas tu pode fazer isso em arquivo, tu pode fazer isso de N maneiras, em N tipo de formatos. Agora, qual que é o grande diferencial no meu ponto de vista, claro, no select? É a recuperação de informação. Então, a ideia de tu armazenar uma informação, na maioria das vezes, é para que tu grave ela, para que no momento que for útil, for necessário, tu vá lá, recupere essa informação e tu utilize ela. Então, para isso, que tem o nosso famoso SQL, que é o Structured Query Language, que é acho que é Structured Query Language, e dentro dele tem o nosso querido cláusula select, que é a maneira como a gente faz a recuperação de dados de dentro das estruturas criadas na database. Então, um select, ele começa sempre com a palavra reservada select, salvo algumas exceções, eu vou mostrar na sequência ali, que não é bem assim, mas daí eu já explico. Então, aqui vai a lista das columns, ou das informações que eu quero recuperar. Vai a cláusula from, que é da onde eu quero pegar essa informação. Vai minhas cláusulas joins, que são os meus relacionamentos, se caso eu tenho, não são obrigatórios. Vai minhas cláusulas where, se caso eu tiver também. Vai as minhas cláusulas de agrupamento, os group by da vida, se caso eu tiver também. E por fim, a questão da ordenação, order by. Então, tudo isso aqui são... Só vou botar aqui join para ficar bonitinho. Tudo isso aqui são palavras reservadas, tá? Para dentro do SQL, que são utilizadas para fazer a recuperação de informação. A gente explorou um pouco o where antes, tá? Agora a gente vai explorar eles um pouco mais. Então, um que vocês já viram, o select, asterisco, from e a tabela. Public.treinamento. Treinamento cidades. Esse aqui, ó, o que está querendo dizer aqui? Eu estou querendo pegar o asterisco, também é reservado aqui da nossa instrução SQL, que ele representa todas as colunas. Treinamento from public.treinamento cidades. Quando que eu posso usar asterisco? Quando que eu tenho um alias ou quando que eu não tenho conflito aqui. Eu não posso vir aqui, por exemplo, botar asterisco, vírgula, ID, vírgula, nome. Ele vai dar erro. Para eu conseguir... o Postgres é esperto, o Postgres até funcionou. Na maioria dos SQL vai dar erro. O Oracle eu tenho certeza que dá erro. Como é que eu faria para fazer isso aqui numa database que fosse dar erro? Eu tenho que trabalhar com um alias para nossa tabela. O que é um alias? Um alias é um nome que eu dou aqui
tanto para a nossa tabela quanto para as nossas colunas, para identificar aquela informação ou aquele objeto. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, eu vou fazer um exemplo aqui, nesse caso aqui, ó. Vou botar um alias para a tabela de C, para ficar legível, né, referenciando as cidades aqui. E eu vou dizer que eu quero C ponto asterisco, ou seja, eu quero todas as colunas da estrutura nomeada C, que referencia treinamento de cidades. E aqui, se eu deixar o ID aqui, ele vai pegar da mesma maneira, porque só tem essa estrutura. Agora vamos pensar que eu tivesse uma outra tabela, no caso da nossa treinamento pessoas, também com a coluna ID aqui, ó. Eu vou pegar aqui e vou começar a usar um outro comando do select que a gente vai estudar já já, que é o join. Então eu vou usar o join public.treinamento pessoas p. Bom, eu já explico o join, não vou entrar no detalhe dele agora, tá? p.cidade. E daí aqui zoou tudo. Ele deu erro aqui porque a coluna referenciada ID está duplicada, é ambígua. Por que isso? Porque eu tenho a coluna ID na minha estrutura treinamento cidades e na minha estrutura treinamento pessoas. Do mesmo jeito a minha coluna nome. Como é que eu referencio isso? Por isso que é importante usar o alias. Então eu tenho aqui o meu alias, meu C que está representando cidades, e tem o meu P que está representando pessoas. Então aqui eu vou dizer que eu quero p.id e aqui eu quero p.nome para dizer que é da pessoa e não da cidade. Uma vez que eu fiz isso, o compilador ele vai entender e ele vai trazer aqui, ó. O ID ele vai trazer como sendo o ID da cidade, e no ID 2 aqui ele vai trazer o ID da pessoa e o nome da pessoa. Pô, mas ficou confuso. Eu tenho ID, nome. O cara tem que vir aqui olhar a relação para saber o que é cada um. Aí entra uma outra situação que eu posso fazer o seguinte. Eu posso botar um alias para o meu retorno. Então eu uso a palavra reservada as aqui. E daí aqui eu vou colocar, por exemplo, pessoa ID. E aqui eu vou colocar as pessoa nome. Uma vez que eu fizer isso, ele vai executar e ele vai retornar aqui para mim, ó. Pessoa ID, pessoa nome. Tá, então agora fica mais claro, mais nítido para mim o que é essa informação que eu estou recuperando. Aí, só voltando um pouco mais ainda aqui no select, antes do join, deixa eu comentar o join aqui para não confundir muito. Vamos focar primeiro no select. Eu fazendo esse asterisco, ele está vindo aqui as informações para mim de uma maneira toda do jeito que os dados foram inseridos na tabela. Eu poderia aqui retornar só uma coluna específica ou só duas. No caso eu não quero a UF, né? Então eu tiro o asterisco e retorno só esses caras. Além disso, eu vou botar de volta aqui a UF e vou começar a brincar um pouco com a nossa cláusula where aqui. A nossa cláusula where, eu posso filtrar os registros dessa estrutura. Então, como é que eu poderia filtrar esses caras? Um ponto importante, tá? Nesse exemplo de antes, que eu tive a duplicidade, se eu não estivesse usando o alias, eu teria que prefixar com o nome da table. Então, eu teria que fazer isso aqui, ó, public.treinamentocidades.id, public.treinamentocidades.nome, e daí executar a query. Não é errado, sabe? Não é errado fazer isso. Só que o problema é, deixa eu aqui, como tem o alias, ele não reconheceu. Deixa eu tirar o alias aqui, daí ele vai. Aí. Qual que é o problema disso aqui? Ele fica muito extenso e dependendo do nome da tabela fica grande demais, vamos dizer assim, o SQL. Então é uma boa prática usar o alias para simplificar, deixar mais legível, vamos dizer assim, a tua query. Então, voltando para a cláusula where aqui, eu já dei alguns exemplos de where antes, né, com
filtrando por UF, filtrando por ID. O where aqui eu posso fazer vários tipos de cláusula. Vamos começar pela primeira delas aqui. Aqui eu vou botar um dummy, tá? 1 igual a 1. Por que 1 igual a 1? Porque eu quero tudo. Então, eu estou fazendo uma cláusula where onde eu quero tudo. Eu posso fazer uma cláusula where onde eu quero que 1 seja diferente de 1. Ou seja, ele nunca vai me retornar registro. Para que eu vou fazer isso? Não sei, cara. Talvez se algum dia, em alguma lógica, tu precisar fazer esse tipo de operação, saiba que é possível, tá? Então, e daí aqui eu acabei inserindo uma nova palavra reservada, que é o nosso end. O nosso end, eu estou aninhando comandos. Então aqui eu boto 1 igual a 1 de novo, end 1 igual a 2, e assim vai indo. Eu vou colocando condições de filtros para dentro da nossa cláusula where. Além do end, tem uma outra condição que é o chamado OR. O OR, o end, o nome já diz, né? Onde que esse seja igual a esse, e esse seja igual a esse, e esse igual a esse não. Onde que aqui retorne true, e aqui retorne true, e aqui retorne true, e aqui retorne true. Ou seja, só quando todas essas condições retornarem uma condição true, que ele vai trazer aquele registro, senão ele não vai trazer aquele registro. Além do end, tem um outro carinha que é o OR. O OR, ele é o contrário, ele vai dizer assim, onde que aqui retorne true, ou que esse cara retorne true, and que esse cara retorne true. Só que qual que é o problema do OR? O OR, nesse caso, ele respeitou aqui, só que tá meio zoado, porque, olha só, ele trouxe aqui 1 igual a 1, ou 1 diferente de 1, and 1 igual a 1, and 1 igual a 2. Tipo, essa condição nunca vai retornar true. Só que o nosso OR, ele está aqui em cima. Por que ele respeitou? Por que ele pulou esse cara aqui? É por causa da hierarquia de execução dos comandos, tá? Para prevenir esse tipo de coisa de acontecer, tu tem que fazer isso aqui. Tem que botar entre parênteses, normalmente, as condições do teu OR. Então, por exemplo, vamos supor, eu quero aqui, que esse cara, esse OR, vou só dar um enter aqui para ficar mais legível. Esse OR, ele diz respeito só a essas duas condições aqui. Eu não quero que o OR ele encadeie para entre todas as condições da minha query. Então, por exemplo, eu vou executar isso aqui, ele não vai retornar dados para mim, porque aqui essa condição retornou true, por causa que o 1 igual a 1 é verdadeiro, ou o 1 diferente de 1 é falso. Porém, como tem o OR aqui, ele vai retornar true. Agora, essa última condição aqui vai retornar falso, daí por isso ele não vai trazer os registros para mim. Então tem que ter muito cuidado quando for usar o OR. Para end não é problema, tá? Agora, quando for usar o OR, tem que ter muito cuidado qual que é o escopo que tu quer que ele se aplique. Por causa que senão vai acontecer isso que a gente fez antes, que sem os parênteses, ele vai retornar registros numa situação que não deveria, por causa que uma das minhas condições aqui deveria ter impedido de retornar registros para essa estrutura. Então, por isso também é uma boa prática, sempre que a gente está trabalhando com OR, a gente está trabalhando com parênteses aqui para limitar o escopo de aplicação do OR. Então, agora eu fiz uns exemplos com números só para exemplificar para vocês. Mas vamos ao real utilização da cláusula where, né? Que é, por exemplo, filtrar, obviamente, os registros por alguma coisa que seja relevante dentro daquela estrutura. Então aqui, por exemplo, vou pegar primeiro, eu quero where id igual a 1 aqui. Então vou botar aqui meu c.id, onde que ele seja igual a 1. Se eu quiser pegar um registro exclusivo. Ou eu posso pegar um range de registros. Então, aqui eu vou botar aqui, um dummy, 1 igual a 1. Só para não precisar ficar alterando. Vou botar um end aqui. Vou comentar esse cara, daí eu vou
concatenando abaixo os comandos. Vou botar aqui um end, onde que eu quero que o meu ID ele seja maior que 2. Ele vai retornar também todos que são maior que 2. Maior igual, vai retornar, certo? Pode ser menor, menor igual. Então, os operadores que tu pode utilizar em lógica, nos teus ifs, nas tuas condições dentro de uma aplicação, tu pode utilizar na tua cláusula where aqui para trazer registros. Além disso, tem um outro operador no where que ele é muito interessante, que é o between. O between, ele pega tudo entre uma coisa e outra. Então, por exemplo, aqui eu botei, eu quero que traga todos os registros, onde 1 igual a 1, obviamente, né? E o ID esteja entre 2 e 4. Aqui tem um detalhe interessante do between, ó, que ele trouxe o 2 e o 4 também. Ou seja, ele é inclusivo, ele não é exclusivo. Ele está incluindo esse valor aqui. O between, ele é exatamente a mesma coisa se eu fizesse isso aqui, ó. c.id seja maior ou igual a 2, c.id menor ou igual a 4. Então, a minha cláusula between ali de cima, ela é equivalente a essa mesma cláusula aqui de baixo. Ah, mas por que usar o between? Por que não usar o maior, menor, enfim. Cara, é por gostos, por costumes, mas o between ele é muito utilizado, tá? É mais para vocês conhecerem, saber que existe. Eu particularmente gosto bastante por causa que o código fica mais legível assim do que assim, do meu ponto de vista, tá? Então eu acho mais fácil. Além do between, tem um carinha que eu mostrei antes também, que daí trabalhando um pouco com nomes, que é o nosso like. Então eu vou botar aqui o c.nome, tá? Lembrando que quando eu estou pesquisando strings, eu tenho que pesquisar exatamente igual. Então eu vou botar aqui, por exemplo, Amaral, aqui, que é a mais fácil, né? Vou pegar as cidades onde o nome seja Amaral. Porém, se eu botar Amaral aqui com U, ele já não vai trazer mais. Porque ele não reconheceu aquela informação. Por ser uma string, ele não é igual. Essa daqui ela está uppercase. Como é que eu poderia fazer isso? SQL tem as funções reservadas aqui, uppercase. Na verdade, no Postgres acho que é só upper. Upper. Então, se eu rodar isso aqui, ele não vai encontrar igual. Por quê? Porque eu tenho que comparar da mesma maneira em ambos os lados. Então, eu vou pegar esse mesmo carinha aqui e vou botar no lado esquerdo do meu comparador também. Agora ele vai reconhecer, vai retornar aquele registro. Pô, mas aqui ainda está minúsculo. Sim, eu só retornei ele maiúsculo na minha condição. Não afetou meu resultado. Se eu quisesse afetar meu resultado, eu teria que fazer algo assim. Eu teria que botar um upper aqui. Aí o nome. Então, c.nome. Nome upper. Então, vou rodar esse cara. E tá aqui, ó. Ele trouxe o nosso nome upper, trouxe aqui a cidade de Amaral, tudo em maiúsculo. Do mesmo jeito que tem o upper, tem o lower. Então eu poderia fazer diferente aqui. Em vez de ser upper, eu poderia trazer tudo para lowercase. Poderia. Aí vai da tua lógica de negócio, do que tu precisa fazer, sabe? Para nós aqui ele não faz diferença. Para nós aqui ele não faz diferença. O importante é que traga o registro. Mas está aqui, ó, tudo em minúsculo H. Então, além do uppercase e do lowercase, então que eu tinha começado e eu pulei, tem a nossa cláusula like. O que é o like? O like também é para trabalhar com strings, tá? Então, o like ele funciona da seguinte maneira. Eu posso passar aqui a cidade de Amaral? Posso. Esse cara ele vai funcionar exatamente que nem se fosse essa cláusula aqui. c.nome igual Amaral. Dessa maneira. Bom, mas eu passei like, não passei igual. É que
o like, ele precisa das seguintes informações. Ele tem um caractere especial que é o percent. O percent, com ele, eu consigo pesquisar dentro de strings. Então, por exemplo, vou inserir uma nova cidade aqui, vou vir aqui inserir uma nova cidade só para teste aqui. Deixa eu pegar aqui. Vou inserir essas cidades aqui, vou fazer um insert into public.treinamento cidades. Aí eu vou botar aqui um value 5 e aqui eu vou botar uma cidade de testes para o treinamento e testes com like. Nome bem grande, só pra gente ter uma string. Que eu esqueci aqui? Opa, perdão, esqueci da palavra values aqui, por isso que ele me deu erro. Ó, e daí aqui, ó, ele caiu numa outra constraint, ó. Ele está dizendo que a minha coluna ela é muito grande, porque quando a gente criou a nossa tabela de cidades, a gente definiu que o nome não podia passar de 50 caracteres. Então vamos pegar aqui cidade, testes para o treinamento com like. Acho que já deve ter diminuído abaixo de 50, beleza. Ele conseguiu inserir agora. Tá aqui o registro para nós. Beleza. Como é que funciona o like, então? Ele tem essa palavra, esse caractere especial, que é o percent, que depende da posição que eu colocar ele representa o quê? Qualquer coisa antes da palavra ou qualquer coisa depois da palavra. Então, vou buscar todas as minhas cidades aqui, por exemplo. Eu quero o seguinte. Eu quero todas as cidades onde que tenha qualquer coisa e tenha 2 S's, por exemplo. E qualquer coisa. Se eu executar isso aqui, ele vai retornar passo fundo. Se eu tirar esse do começo, o que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer que eu quero qualquer coisa que comece com 2 S's e tenha qualquer coisa. Eu não tenho nenhuma cidade que começa com 2 S's, então ele não vai trazer. Se eu botasse aqui P, por exemplo, de Passo Fundo, ele iria retornar por causa que está começando com Passo Fundo. Se eu botar percent, eu quero qualquer coisa que tenha P maiúsculo, ele vai retornar Passo Fundo que tem P maiúsculo. Eu quero qualquer coisa que tenha a letra A em qualquer posição da cidade. Ele trouxe todas. Eu quero todos que terminam com a letra O. Então eu apaguei o percent do final da minha condição aqui. O percent, perdão, não é comercial. Então isso quer dizer que eu quero tudo que termine com aquela letra. Então ele trouxe Passo Fundo carazinho. Mas pô, não é isso que eu quero só que termine com HO. Ele vai retornar só carazinho. Então o like eu posso fazer combinações também. Então eu vou pegar aqui esse percent ali, ele vai me retornar tudo que tenha qualquer coisa dentro da string. Agora vamos pegar a nossa cidade aqui que eu cadastrei aqui, que tem mais informações. Eu quero qualquer coisa que tenha testes que tenha a palavra testes, e além da palavra testes tenha a palavra com. Então olha só, eu coloquei outro percent no meio aqui, ó, para dizer que eu quero qualquer coisa que tenha a palavra testes seguida de qualquer coisa que tenha a palavra com seguida de qualquer coisa. Então eu posso ir aninhando comandos dentro da condição like também. Então o like é uma ferramenta muito interessante para fazer pesquisa por strings, tá? Só de novo, aqui eu estou comparando, eu mesmo estou informando tudo em minúsculo porque eu sei que está em minúsculo. Se eu quisesse não sofrer com os kernel case, né, eu teria que trabalhar aqui com o lower e com o upper também no like. Eu posso alinhar aqui, por exemplo, botar upper aqui também e botar upper do outro lado. Ele vai funcionar também. Daí eu não preciso me preocupar em escrever maiúsculo, minúsculo. Daí eu posso escrever aleatório aqui também. Algumas maiúsculas, outras minúsculas. Certo?
Então, esse é um pouquinho do like. É uma das ferramentas do where, para fazer o filtro por strings, tá? Deixa eu pensar o que mais que dá para falar aqui do where, tá? Vamos trabalhar um pouquinho a questão de algumas funções de agregação simples ainda para cima desse select, tá? Então, até o momento eu trabalhei com where, trabalhei com select, trabalhei com from, trabalhei com where. Eu vou retornar todos os registros aqui e agora eu quero fazer uma agregação desses valores. O que é uma agregação? Eu quero saber, por exemplo, a quantidade total de cidades que eu tenho dentro da minha tabela. Para isso, eu posso usar a condição group by, que eu já explico melhor na sequência. Ou no nosso caso, eu só quero saber a quantidade total. Eu vou comentar todas as minhas colunas aqui e vou só fazer um select e vou usar a function reservada de nome count. Vou dar um count 1 dentro da minha tabela. Where 1 igual a 1. Ele vai contar para mim a quantidade de registros que tem dentro da tabela. Aqui eu quero botar um alias, as quantidade. Pô, mas por que count 1? Por que não count asterisco? Funciona, tá? Só que o count 1 ele é mais performático. O count asterisco ele ainda carrega registros. O count 1 ele só faz um count no registro independente da quantidade de registros. Então, beleza. Não precisei da minha cláusula group by. Mas agora vamos pensar que a gente quisesse fazer aqui um count por UF. Então, lembrando que a gente tem a nossa estrutura aqui, deixa eu só dar um refresh aqui, para ele carregar. Ele tem a coluna UF dentro, né? E eu quero saber por UF quantas cidades são. Eu vou ter que trazer a minha coluna UF aqui, então c.uf. Se eu rodar esse cara, ele vai dar erro. Ele vai dizer que a palavra, a minha coluna UF não faz parte de uma agregação. Aí que entra a nossa cláusula group by. Então aqui eu estou querendo dizer que essa função de agregação é para ele agrupar pela informação c.uf. Vamos supor, esse c.f eu tivesse botado um alias aqui, estado, certo? Na minha função de agregação, eu só coloco a coluna, eu não coloco o alias. O alias ele é uma ferramenta do select e não do group by. Então tá aqui, ó. Eu tenho 4 cidades no Rio Grande do Sul, eu tenho uma cidade, tem um estado que eu não sei, que eu não preenchi, certo? Então, eu vou pegar aqui outras funções. Eu não quero fazer um count só, eu quero usar uma outra aqui, quero fazer um sum. O que é o sum? O sum eu vou somar valores. Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos alterar nossa tabela de cidades aqui. Vou botar aqui mesmo. Alter table public ponto treinamento cidades. Vou dar add população. É um integer. Vamos deixar integer mesmo. Ok. E daí agora vamos dar um update. Public ponto treinamento cidades 7 população igual a 10.000. Vamos botar 100.000. Where uf igual a rs. Estou chutando, tá? Tu vê que isso aqui não faz sentido, mas eu estou dizendo para o banco que faz. Ele não vai confrontar isso, né? Então, para o nosso teste aqui, resolve. Eu vou botar 200.000. E aqui vou usar um outro cara do where que eu esqueci de mencionar antes, que é essa condição aqui. O f igual a null. Se eu fizer isso aqui, ele não vai retornar nada. Não vai atualizar nada. Por quê? Olha só que legal isso aqui. Vou usar meu select where, das cidades aqui. Certo? Tem uma delas que minha UF está null. Beleza, eu quero só ela. Eu vou pegar o where UF igual a null. Ele não vai retornar registros. Do mesmo jeito que ele não vai retornar registros, se eu executar o update para um filtro que ele não retorne nada, ele não vai dar erro, mas ele não vai atualizar nada. Então, se eu olhar aqui, ó,
treinamento de cidades, ele não atualizou registro nenhum. Então tem que tomar cuidado isso também. Se tu fizer um filtro, uma condição que não retorne registros, o teu update não vai dar erro. Ele simplesmente não vai atualizar registro nenhum. Pô, mas por que ele não reconheceu o igual a null? O null para o compilador é desconhecido. Então ele não consegue comparar o F com o desconhecido porque ele não sabe o que está lá dentro. Então sempre que tu estiver trabalhando com campus null, tu tem que usar a condição is null ou a condição is not null para quando não está vazio. Então se eu pegar aqui is null, ó, ele vai retornar para mim só aquela cidade que o campo está vazio. Ou seja, eu estou dizendo para o compilador pegar todas as cidades que o campo F é desconhecido ou que ele não seja desconhecido, que é o is not null. Tá aqui. E daí a mesma coisa no nosso update aqui. Então eu vou botar aqui o F is null. Eu quero setar uma população de 200 mil lá para ela. Se eu consultar aqui, ele vai estar retornando. Então, voltando aqui para nossa função de agregação, eu quero somar a população que tem nas cidades por UF, ali que entra o nosso comando sum. Então eu vou pegar aqui, vou somar essa nova coluna que a gente setou, que é c.população, as total população, por UF ainda, né? O meu group by não muda, e eu vou rodar esse cara, ele vai me trazer aqui, ó. Eu tenho 400 mil de população nas cidades da UF do Rio Grande do Sul e 200 mil nas cidades da UF desconhecida. Uma outra coisa que dá para fazer, além do sum, é o AVG, que é a nossa média. Então qual que é a minha média de população? Então vou botar aqui minha média. Vocês viram que eu montei minha agregação uma única vez, um único group by. E eu tenho N funções que eu posso usar para trazer informação para nós. Então, aqui, ó, ele trouxe minha média. Minha média é 200 mil aqui e minha média é 100 mil aqui, ó. Pô, caramba, olha só, ele trouxe com muita... Minha média é muito quebrada. Aqui, eu não vou entrar no detalhe de todos, mas tem muitas funções que com o tempo vocês vão começar a aprender, sabe? Então, uma delas que eu vou mostrar aqui agora, por exemplo, é o round. Vou botar aqui round. Acho que é round. Deixa eu pesquisar aqui. Postgres. No Oracle é round. É round. Aqui eu estou querendo fazer o quê? Eu quero dizer que eu quero só uma casa decimal para essa média. Então, ele vai retornar para mim aqui. E aqui, ó, onde que ele tinha trazido um monte de zeros antes na minha média, ele trouxe só uma. Poderia ser duas, enfim. Além do round, tem um outro cara aqui que eu vou usar que, pô, tá chato esse desconhecido, esse null aqui. Eu não curti ele. Como é que eu vou apresentar isso no sistema? Eu vou apresentar null lá para o usuário? Não, eu quero botar aqui uma palavra bonitinha. Então eu vou usar a palavra reservada coalesce. O que esse coalesce faz? Detalhe, ó, eu vou fazer um coalesce na coluna, não no alias. O alias é sempre a última coisa que eu informo, tá? Então, do mesmo jeito do round, do mesmo jeito do coalesce, do sum, do count, o alias é sempre a última coisa. Então, eu vou dar um coalesce da UF aqui e eu vou botar não informado. Para que isso? O coalesce, toda vez que essa informação receber null, ele vai passar essa informação, certo? Então, se eu executar aqui, ele vai trazer agora, beleza, ó, estado não informado. Tem que cuidar os types, tá? Por exemplo, aqui eu estou retornando uma string, é bom no coalesce eu retornar uma string. Eu posso fazer um coalesce de um número? Posso. Só que qual que é o problema se eu fizer um coalesce de um número e eu passar uma string depois? Dependendo do jeito que a aplicação está funcionando, vai dar erro na aplicação. Então é importante cuidar os types quando tu está usando um coalesce. Tá? Se tu está fazendo um coalesce de um número, retorna um número. Se está fazendo um coalesce de uma string, retorna uma string para não causar riscos para a tua aplicação.
ou quiser retornar livre, daí tem que tratar isso na aplicação que for usar. Então, beleza. Aqui eu trouxe algumas funções bem básicas da questão da agregação. Junto com a agregação aqui com o group by, eu posso botar outras coisas. Se eu tivesse outras colunas aqui, se eu tivesse país aqui, por exemplo, eu poderia colocar junto, enfim. Agregação é muito legal, dá para explorar muito. Eu não vou me aprofundar tanto hoje, porque eu quero passar mais duas coisas antes de finalizar. Daí, talvez na próxima eu traga algumas funções de agregações mais complexas, vamos dizer assim, para explicar melhor. Junto com a função de agregação, tem uma função que a gente consegue usar ela só com agregação, que é a função having. O que está dizendo essa função having para mim? Ah, beleza, eu achei aqui minha informação, porém eu quero só os registros onde que a minha média seja maior que 100.000, por exemplo. Como é que eu faço isso? Eu faço having, eu vou pegar aqui a minha média, então a mesma função que eu usei aqui em cima do meu select, maior que 100.000. 2, 3. O que isso vai fazer para mim? Ele vai... Então, eu pulei uma etapa antes que eu esqueci de comentar, tá? Como é que funciona um select? Um select ele é executado em camadas, então tem o select, tem o from, o where e o group by aqui, e por último o order by. Eu já vou explicar o order by também, tá? Essas camadas, então, primeira coisa que ele vai fazer, uma condição select, ele vai para o from. Do from, ele vai para o where. Do where, ele vai executar o teu select. Do select, ele vai executar teu group by. E do group by, em caso de ter o having, ele vai executar o having. Então, esse having, AVG aqui, população, é a mesma coisa. O que ele fez aqui? Ele filtrou, ele pegou, executou todo esse comando primeiro, e depois de ter retornado tudo isso, ele executou esse comando having AVG população maior que 100.000. É a mesma coisa se eu tivesse feito isso aqui, ó. Tivesse utilizado de uma outra feature do select, que é chamado subselect. Então, vou pegar aqui. O que é um subselect? Subselect, eu estou fazendo um select em cima de um select. Então, vou fazer aqui, ó, select asterisco from. Ao invés de uma tabela, eu vou ter um subselect dentro. Quando eu faço isso aqui, ele vai pegar o compilador, ele vai executar esse bloco de dentro. Depois que ele executou esse bloco de dentro, ele vai transformar esse retorno em uma tabela em memória, em uma tabela em tempo de processamento ali para a database. E aí, a partir disso, eu consigo acionar ela aqui com um select. Então, eu posso pegar aqui agora, por exemplo, eu vou botar um alias aqui cons, certo? Vou formatar isso aqui para ficar mais fácil. Então, agora, esse meu resultado aqui, ele virou uma tabela para mim. E aqui eu posso botar uma cláusula where, bem que nem se fosse uma tabela normal. Então, eu vou botar aqui cons, ponto. Aí é o nome do alias, por isso da importância de retornar um alias aqui também. Se eu usar isso num subselect, se eu não botar esse alias aqui, ó, eu vou fazer cons.q aqui. Esse cara aqui, ele vai retornar um nome do banco para mim, que nem sempre eu consigo adivinhar qual é. Então, eu quero o cons, onde a minha média seja maior que 100.000. Se eu executar isso aqui, tá aqui. É a mesma coisa do nosso having. Qual que é a vantagem do having? Tu consegue fazer isso numa única query. Tem coisas que tu não vai conseguir fazer com ele, então tu vai acabar utilizando subselects. Tem coisas que tu vai conseguir fazer com ele. Ah, subselect eu consigo usar só com agregação? Não. O having sim. O having tu só vai conseguir usar com agregação. Então eu vou descomentar ele aqui, por exemplo. Eu posso usar qualquer condição aqui, tá? Eu vou usar aqui o count, por exemplo. Eu quero que todos que o count de 1 seja maior que 1, por exemplo. Então eu quero todos que tenha mais do que um registro aqui só. Ele já vai retornar para mim também. Vai retornar
esse cara. Se eu botar maior ou igual, ele vai retornar os dois registros da tabela ali, da nossa agregação. O having eu só consigo usar com o group by clause. Já o subselect não. Eu poderia vir aqui, vou comentar nosso group by, vou comentar tudo isso aqui, todas as nossas agregações aqui, vou comentar e vou botar aqui um select asterisco. Vou rodar esse cara sem o where, tá? Ó. E eu estou fazendo um subselect. Faz sentido isso aqui? Não faz, porque eu não estou fazendo mudança nenhuma do subselect para o select principal. Então não faz muito sentido, mas é possível. Então, só que reparem, né? Como eu não criei os alias, né? As colunas, ele está retornando as colunas da table mesmo, que é o nosso asterisco aqui. Então, só para vocês verem que subselect eu não vou me aprofundar tanto nele também, mas é uma ferramenta muito poderosa também para fazer extração de informação. Porque muitas vezes vocês vão se deparar com problemas de performance e tudo mais que vocês vão precisar filtrar muita informação. E quando tu precisa filtrar muita informação, dependendo da operação que tu precisa fazer, é ruim tu ter que acessar essa informação 2, 3, 4 vezes para fazer uma operação. Então, o que acontece? Vamos usar esse exemplo da média aqui. Se eu quisesse pegar a média para fazer o meu filtro, e eu quisesse a média para fazer um cálculo aqui em cima, e eu quisesse a média para fazer alguma outra coisa. Eu quero, vamos supor, eu quero pegar a minha média vezes a minha quantidade as a média de pessoas, sei lá, um cálculo que não faz sentido aqui agora, mas se fosse que vocês fossem fazer um cálculo assim, ele vai rodar, vai executar aqui para mim. Qual que é a diferença disso aqui para aqui dentro? Aqui, ó, ele vai executar o nosso AVG uma única vez e o nosso count uma única vez. E aqui eu vou estar utilizando o resultado disso para fazer o meu cálculo. Se eu quisesse fazer isso na mesma query, eu teria que pegar isso aqui, ó, e eu teria que fazer a seguinte coisa. Eu teria que fazer aqui o nosso AVG ser população com o round ainda, né? Para não dar erro de arredondamento, vezes o count de 1. E além disso, vou botar aqui as média pessoas. E além disso, eu quero só os que são maior que 100, os que a média seja maior que 100 mil. Então eu tenho que pegar aqui, além disso, nosso round de AVG aqui de 2, botar aqui no having maior que 100 mil. Funciona? Funciona. Não dá erro. Mas qual que é o problema aqui? Olha quantas vezes tu fez o AVG aqui. 1, 2, 3. O count eu fiz 2. O round eu fiz 3 vezes também. Então eu tripliquei nosso processamento aqui para essas informações. Que com o subselect antes eu tinha feito uma única vez e eu só refiz o cálculo. Então, para registros pequenos, isso não vai dar diferença. Agora, quando tu está trabalhando com grandes estruturas, grandes tabelas, isso vai dar diferença de processamento muito grande. Então, por isso que o subselect também é uma ferramenta muito relevante para tu trabalhar com selects. E por último, que eu queria passar hoje, por isso que eu tô correndo um pouquinho para passar, para tentar terminar com esse cara, é para falar o último layer, a última das ordens aqui, né, do nosso select, que é o nosso order by. Então, o nosso order by, eu vou trazer aqui um asterisco aqui de cima, né, só para unificar. Então, aqui vou pegar a média maior que 1, só para ele trazer os registros. O order by, como o nome já diz, é a ordenação dos registros que eu retorno, ou seja, ele é a última coisa que vai retornar. Então eu vou pegar aqui, vou pegar o asterisco, vou pegar meu cons ponto asterisco, cons ponto, vou criar uma nova coluna aqui, vou botar isso aqui.
UF, dois pontos. Isso aqui também dá para fazer, tá? Estou concatenando strings com resultados, tá? Então vou botar aqui cons.estado. Vou concatenar mais uma string aqui com um hífen, concatenando mais o cons.total população. As descrição, vamos colocar aqui, certo? Então vou executar isso aqui, ó. Beleza, ele trouxe aqui o F não informado, 200 mil, o FRS 400 mil. O order by, tem várias maneiras de utilizar o order by. A primeira delas é por índice, então eu posso dar um order by 1, eu quero dizer que eu quero ordenar pela primeira coluna, e esse order by 1, eu estou fazendo um ask, que é, eu tenho dois tipos de ordenação, eu tenho o ask e o task, tá? Então, o ask, eu quero ordenar do menor para o maior, então eu estou ordenando da menor quantidade para o maior. Quando eu não informo, por default ele executa um ask, tá? Então esse é o padrão. Então quando eu botei esse order by 1, ele está fazendo um order by da primeira coluna, do menor para o maior. Se eu quero fazer um desk, eu tenho que especificar, tem que ser explícito. Então eu vou fazer um order by desk aqui, ele vai inverter, ele vai trazer do maior para o menor para mim. Ah, porém, eu quero fazer um order by de várias colunas. Eu tenho que especificar em cada coluna. Vamos supor que eu quisesse que fosse relevante para mim, eu fazer um order by desk da coluna 2, perdão, e da coluna 3. Eu tenho que especificar em cada uma delas. Qual que é a ordem que ele vai executar? Ele vai fazer primeiro a ordenação pela quantidade, pelo primeiro índice. Aí ele vai ordenar pelo segundo índice de maneira decrescente e pelo terceiro índice de maneira decrescente. Além de ordenar pelo índice, eu posso ordenar por nome. Só que o nome, eu tenho o nome da coluna que eu posso usar, então const.quantidade, ele vai reconhecer, tá? E além disso, eu posso ordenar só pelo resultado final, ou seja, lembrando que isso aqui no final, o resultado disso aqui, ó, isso aqui de baixo, é uma table. Então, esse order by é que nem se ele estivesse operando num subselect só para ele. Então, ele enxerga esse nome final aqui. Então, existe esse nome descrição aqui, ó, só na nossa tabela final, ó, só no nosso último retorno. E o order by, ele enxerga isso. Então, eu posso colocar aqui descrição direto. Se eu colocar esse aqui cons.descrição, ele não vai enxergar. Se eu colocar cons.descrição na minha cláusula where, se eu botar aqui, por exemplo, where cons.media and descrição is not null. Vou botar aqui, por exemplo. Ele não vai enxergar, por causa que ele executa o where antes da nossa cláusula select. Ó. Então, ele primeiro faz o from, lembrando, né? Primeiro ele faz o from, depois ele faz o where, e depois que ele fez o where, que ele vai executar a nossa cláusula select. Enquanto, quando ele executou o where, não existia essa coluna descrição. Por outro lado, o order by existe. Quando eu vier aqui e botar só descrição aqui no order by, ele é o último do nosso, é a última camada de execução do nosso compilador. Quando ele for executar, já existe essa coluna descrição na nossa tabela. E ele já reconhece isso. Então, essa é uma das particularidades do order by que eu queria passar para vocês.